a ferramenta que você precisa para gabaritar todas as questões de estequiometria, porque a partir do momento que você souber essa ferramenta aqui, nossa, é muito difícil, a partir do momento que você souber essa ferramenta, você desenvolve tudo na estequiometria e não vai ter questõezinhas para te segurar não. Vamos lá? Que ferramenta é essa, professor? É só você relembrar aquilo que você já sabia. Quer ver uma coisinha? Bom, eu vou te mostrar aqui, ó. A hora que você olhar 1 mol de O2, 1 CH4, 1 CaCO3, qualquer composto que aparecer dentro de uma equação química, 1, 2, aparecer dessa forma aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entender que isso aqui está representando, dentre outras coisas, também 1 mol de O2. Vamos falar? 1 mol de O2. Vou escrever. Ah, quer dizer que isso, traduzindo, professor, significa 1 mol de O2. Sim, isso. E aqui, o que está escrito? 1 mol de CH4, que é o gás metano. Você vai ver muito ele. 1 mol de CH4. É isso que está representado quando eu coloco um númerozinho na frente. 1 e a fórmula. Aqui tem 1 e a fórmula do carbonato de cálcio. O que está dizendo aqui, então? Que nós temos 1 mol de carbonato de cálcio. De carbonato de cálcio, de CaCO3. Tranquilo? Tá, que difícil isso, professor. Eu sei que não é difícil. Você vai aprender, né? Bem rapidinho, então. E o que mais? O que significa 1 mol de O2? Bom, em termos de massa, eu poderia traduzir tudo isso, traduzindo todas as informações que eu sei. Vamos colocar agora uma linha para gramas, para massa. Por exemplo, quanto é 1 mol de O2? 1 mol de O2, como que eu transformo isso aqui em grama? Como que eu represento isso em gramas? Bom, eu já sei na tabela periódica que o oxigênio é 16, então, uma vez 1 mol de O2, 1 mol de O2 é 2 vezes a massa de cada oxigênio. A massa de cada oxigênio é 16, então 1 mol de O2, massa molar do O2, 2 vezes 16, vou traduzir. Isso é a mesma coisa que eu disser 32, que eu dizer 32 gramas de O2. Ó, isso aqui é 1 mol de O2, que é a mesma coisa que 32 gramas de O2. Aqui, 1 mol de CH4 significa 1 mol de CH4. Quantos gramas é isso? Bom, eu vejo na tabela periódica o carbono é 12. Eu vejo o hidrogênio é 1, a massa molar dele. Temos 12 por causa de um carbono. E 4, por quê? Porque temos 4 hidrogênios, que é 1 grama cada um. Então, olha só, 12 do carbono mais 4 hidrogênios, que é 1. 1 mol de CH4 é igual a 16 gramas de CH4, de metano, tá? 1 mol de metano é 16 gramas de metano. Quanto é 1 mol de carbonato de cálcio? Tá? Nem corta isso, tá? Nem corta isso. O canetão tá quente. Vamos lá. Quanto é 1 mol? 1 mol de CaCO3. 1 mol de CaCO3, bom, vamos ver. O cálcio sozinho só tem um, né? O cálcio sozinho é 40. O carbono sozinho só tem um, ó. Só tem um carbono. O carbono é 12... com mais 3 vezes o 16, dá 40 com 12, 52, com mais 3 vezes 16, que dá 48, 48 com 52, 1 mol de CaCO3, nossa, bonitinho esse número, 100, é a mesma coisa que 100 gramas de CaCO3. Por quê? Porque 1 mol de CaCO3, carbonato de cálcio, é a mesma coisa que 100 gramas. Por que é 100 gramas? Porque 1 mol, 40 com 12, com 16, 16, 16. Tranquilo isso? Sim. Professor, muito fácil descobrir a massa de cada um. Mas onde que eu vou usar isso? Calma, no próximo bloco eu mostro. No próximo videozinho. Agora, olha só, o que mais que eu quero lembrar você? Eu quero lembrar você que 1 mol é esse número aqui. 6,02 vezes 10 a 23 é o número de Avogadro. Então é o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho escrito 1 mol, eu posso substituir por esse número aqui. Então eu posso muito bem dizer o seguinte, veja. 1 mol de O2 é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de O2. Olha só que legal. Não é mol isso aqui? Ó, 1 mol. Ó, 1 mol de O2. Tá aqui. Olha só, 1 mol de metano é a mesma coisa que eu escrever 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de CH4, que é o metano. Olha só, 1 mol de metano. É isso aqui. Né? O que é 1 mol de carbonato de cálcio? É 1 mol, então é uma vez o 6,02 vezes 10 na 23 estruturas cristalinas de CaCO3, carbonato de cálcio. O que é 1 mol de carbonato de cálcio? É 6,02 vezes 10 na 23, carbonato de cálcio. Tranquilo? Tá. E o que mais que você acha, professor, que eu tenho que gravar? Aliás, acha não. O que eu tenho certeza que você tem que gravar, professor, que eu tenho que gravar? Para que eu consiga acertar tudo e entender todas as regras e desenvolver tudo dentro da estequiometria. Bom, só mais um ponto. Só mais um ponto.
Para Enem, mais um ponto, dá uma olhada. Nós estamos aqui com 1 mol de O2. Esse O2 é gasoso. Você vai ter que lembrar que, quando estivermos falando de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Temperatura, para quem quer anotar, é 0 graus Celsius e a pressão aqui é 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, tá? CNTP, se o exercício disser que os gases estão na CNTP, sempre, 1 mol de O2, 1 mol de gás é 22,4 litros. Não interessa de que gás nós estejamos falando. Veja, olha aqui, ó. Vamos falar agora do gás metano. 1 mol, é 1 mol isso aqui? Então, 1 mol dá 22,4 litros. Olha só, era 1 mol de O2 é gasoso? 1 mol, 22,4 litros. Ah, mas não interessa que tipo de gás? Não. Aqui nós estamos falando de um sólido. Então, eu não colocaria aqui 22,4 litros, porque quando 1 mol é 22,4 litros, quando nós estivermos falando de gás. Vou anotar para você. Aqui, ó. 1 mol de qualquer gás que esteja na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, deixa eu anotar para cá para você, pessoal, 1 mol de qualquer gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,4 litros. Dá um pause, anota isso aqui, dá uma revisadinha de novo, como que a gente encontra esses valores, porque são as ferramentas que nós vamos sempre usar e sempre vamos acertar. Próximo videozinho você vai ver como aplicar isso, como desenvolver isso dentro de um exercício. Estequiometria vai ser fichinha para nós no Enem, vamos lá!